So, tonight, I hope now I didn't lose that ticket. The Billy Graham evangelistic film is in Louisville and will be showing the Oil Tower of the USA April the 20th at the Memorial Auditorium. Então, nesta noite, eu espero agora não ter perdido aquela entrada. Um filme evangelístico de Billy Graham está em Louisville e estará exibindo a Torre de Petróleo dos Estados Unidos, 20 de abril, no Auditório Memorial. They asked me tonight if I would announce that. One of Billy Graham's associates would announce it in my church. He gave me his card. Eles me perguntaram esta noite se eu anunciaria isto, um dos que estão ligados ao Billy Graham, se eu anunciaria isto na minha igreja. Ele me deu o seu cartão. So I'd like if you could just see that if it isn't inconvenient for you, and I believe it will be nice. You had this film recently, Mr. Texas, and many of you seen that, a very fine film indeed. Então eu gostaria, se vocês pudessem, que fossem assisti-lo, se não for inconveniente para vocês. Eu creio que será bom. Tivemos recentemente um filme, Senhor Texas, e muitos de vocês o assistiram. De fato, foi um filme muito bom. I've never seen either one of them, but I've heard so many comments on them. That's April the 20th at the Memorial Auditorium in Louisville. E eu não vi nenhum deles, mas ouvi muitos comentários sobre eles. Isso vai ser no dia 20 de abril, no Auditório Memorial, em Louisville. And now, also, I believe there's going to be a revival going on this week over at the auditorium also. Some young evangelists is over there preaching. And if you're around about and can, I know they'd appreciate it. E agora também eu creio que haverá um reavivamento sendo realizado esta semana lá no auditório também. Algum jovem evangelista estava ali pregando, e se você for por lá e puder, eu sei que eles darão valor. I know how. I tell you, I wish I didn't have nothing to do just from one revival to another. I like to get along in the fires and warm up, don't you? Good. Eu sei como, vou lhe dizer, eu gostaria de não ter nada para fazer, apenas de um reavivamento para o outro. Isto é, eu gosto de ficar perto do fogo e esquentar. Vocês não gostam? É bom. Brother Meredith, did you announce to the people where your broadcast come in and everything? Well, would you come here and do that right now? Brother Meredith will announce. Forget about it, but just didn't want to take any time. We're on every day at 1 o'clock, except Sundays we're on at 1:30. On WTCO 1150 on your dial, I sat and heard myself preach today over in my truck on 2nd Street in front of Miss Arnold's home, and some of you can tune it in, comes in real good at Miss Arnold's home there, and I've been trying to get her to tune it in once in a while. And so, tune it over about 1150 on your dial, 1 o'clock tomorrow here, I program. Thank you, Brother Tom. Irmão Meredith, o senhor já anunciou para o povo onde seu programa radiofônico alcança e tudo mais? Bem, quer vir aqui fazê-lo agora? O irmão Meredith anunciará seu... Obrigado, irmão Tom. And is there anyone else got a revival that wants to announce it, or any special? Any of the ministers? And we're always happy to recognize our brethren and their services. The Lord bless you now. E há alguém mais que tem um reavivamento e deseja anunciá-lo, ou algo especial, alguns dos ministros? E estamos sempre felizes em reconhecer nossos irmãos e seus serviços. O Senhor os abençoe agora. And now, don't forget to stay with us if you can immediately after this service, the speaking service, for the communion and foot washing. E agora, não esqueçam de ficar conosco, se vocês puderem, imediatamente após este culto, a parte da pregação, para a comunhão e o lava-pés. How many ever heard of foot wash? Quantos já ouviram falar de lava-pés? Well, you're just at home here as a pocket is in a shirt. We believe it because the Bible, we think, teaches it. So we wish you could stay over and be with us. Bem, pois você simplesmente está tão em casa aqui quanto um bolso está numa camisa. Agora, cremos nisto porque a Bíblia, nós pensamos, ensina isso. Então, nós queríamos que vocês pudessem ficar e estar conosco. You remember the old-fashioned Baptist down in Kentucky, how we used to have dinner on the ground and the old folks...
Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela graça do Senhor estamos aqui para mais uma vez adorar ao nosso Deus e sermos abençoados. Vamos agora inclinar nossas cabeças e ter uma palavra de oração. Por favor, irmão Cássio. Santo Deus, nós sentimos muito agradecidos pelo fato de nós podermos estar em Tua casa, sabendo que se é Tua casa, então é nossa casa também. Nós nos sentimos muito bem, Senhor, estar aqui, nessa grande expectativa de poder ouvir a Tua voz, sabendo que ao ouvir a Tua voz, uma transformação nós sempre sofremos. Nos abençoa, Pai, toma controle de cada espírito aqui dentro e que tudo possa operar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo possa vir de encontro às nossas necessidades e assim possamos sair daqui, Senhor, alegres, muito melhores do que quando aqui chegamos. Encomendamos ao Senhor esta reunião, nossas vidas e o pregador, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino 245 do nosso inário. Mais perto de Jesus. Essa é a segurança do cristão. Eu verei. Você tem que confiar assim.
Vamos cantar ainda o 255, o grande eu sou. Perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Tenha fé e Abraão, ao mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente ser. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento a voz, o céu, fogo e murmurou. Ouvi Elias a minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna,
Amém. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas. Vamos cantar ainda o 287 do nosso hinário, o bondoso amigo. Bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração e com seu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. Quando pra levar consigo ao culpado encarnou,
mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, Ele podemos alcançar. Aleluia! É crer, é ter fé nisso. Nós vamos agora orar pelos pedidos de oração. Você que não colocou o seu nome aqui no nosso caderno, faça um sinal levantando uma de suas mãos e creia que a oração muda as coisas. Amado Deus, autor e consumador de nossa fé, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por podermos nesta hora estar aqui, Senhor, sabendo que foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor, ó Pai, que não deixou que Satanás tomasse a nossa vida. Ó Senhor amado, nós te agradecemos e nesta hora entregamos em tuas mãos nossas necessidades. Se há alguém entre nós, ó Deus, que precisa da cura divina, ela está aqui. É somente crer e tomar posse, pois o Senhor já conquistou isto para nós. Deus querido, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Então ajuda-nos nesta hora, Senhor. Resolva os problemas, ó Pai. Esforça a nossa coragem, ó Deus, para vencermos as dificuldades que temos. Pois, ó Deus, cremos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E, ó Senhor, cada um que está sendo lembrado nesta hora, nós encomendamos a Ti, ó Pai, nossos entes queridos, nossos irmãos que necessitam da Tua ajuda, Senhor. Sê com cada um, ó Pai. Guarda, ó Pai, o nosso pastor, Senhor, cada um daqueles que estão, ó Pai, lutando por esta fé. Esforça, guarda, ajuda cada um, Senhor, pois confiamos e depositamos em Tuas mãos nossas petições. Oramos agradecidos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Pastor Paulo Sérgio toma a plataforma para nos trazer a mensagem de Deus para esta noite. Bondoso Pai Celestial, estamos reunidos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, alegres, de voltar à casa do Senhor. Foi o salmista que disse: alegrei-me
quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há pessoas que se alegram quando vão para o futebol. Há pessoas que se alegram quando vão para os cinemas. O outro se alegra porque vai para o jogo de cartas. O outro vai beber bebidas alcoólicas. Eles se alegram naquilo. Mas para o cristão a alegria é estar na casa do Senhor. Esta é a alegria do cristão, porque neste lugar há alegria, a cura divina, a libertação, a solução de problemas. Neste lugar há alimento para a alma, uma comida especial, que o mundo não pode fabricar, que as denominações não podem alcançar, um alimento especial, um alimento de qualidade ímpar. Pode baixar mais. Este alimento é a palavra revelada de Deus. Amém. Porque muitos podem falar da Bíblia. Nesta hora há muitas igrejas falando da Bíblia, falando da palavra. Mas só tem uma falando da palavra revelada. Nós estamos aqui pregando a palavra revelada de Deus. Amém. Essa é a diferença, a grande diferença. Ó Pai Celestial, há muitos que podem dizer que Jesus Cristo salva nesta noite. Há muitos que podem dizer por aí que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, mas não da maneira revelada. Mas nós podemos dizer da maneira revelada. Jesus Cristo salva. Salva através da mensagem que Ele nos enviou, que nos prepara para o arrebatamento. Jesus Cristo cura através da revelação de que Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Ó Pai Celestial, a palavra revelada está aqui. É esta palavra que nos prepara para o arrebatamento. Este é o maná escondido. Em Apocalipse está escrito, ao que vencer lhe darei a comer do maná escondido. Esse maná está escondido dos olhos dos sábios e entendidos, das denominações, mas foi revelado aos eleitos, a homens e mulheres, que têm como destino final a eternidade. Aleluias! Por isso estamos aqui nesta noite, Senhor, porque a palavra revelada veio a nós. A palavra revelada veio a Maria. E quando a palavra revelada veio a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ela concebeu a Cristo. Cada crente revelado concebe Cristo no seu coração, através da palavra revelada. Ó Senhor, nesta fé estamos. Nesta fé perseveramos, e nesta fé chegaremos ao arrebatamento. Obrigado por esta palavra ter chegado a nós. Ajuda-nos a vivermos vidas dignas dessa palavra, para podermos te agradar, Senhor. É nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe toda a igreja. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Sim, vamos testar. Vamos ver se eu dou certo com esses microfones modernos assim, né? Tá bom. Espera aí. É.
Me ajuda aí, me ajuda aí. Agora deu certo, né? Amém. Obrigado. Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a escritura anunciada. 1 Coríntios, capítulo 13. É uma escritura e é um tema que nós estamos sempre pensando nele, não é? Porque é a grande tônica desta mensagem. Nós viemos pensando nisso, não é? A palavra que nós temos é a palavra revelada, irmão. Essa é a grande diferença de você estar aqui e não estar ali numa denominação. Porque nessa hora há muitas igrejas, não é? Muitas igrejas abrindo a Bíblia, pregando a Bíblia, mas sem revelação. Os fariseus e saduceus, as denominações dos dias de Jesus, eles conheciam a Bíblia. Eles conheciam Isaías 7,14, Isaías 9,6, Deuteronômio 18. Ora, mas eles não podiam ver que estava bem na frente dele o cumprimento daquela escritura? Não podiam ver. Olha, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou para ele. Mas a Bíblia diz que 2 discípulos, opa, é ele? É ele, então, dá licença, Deus abençoe. Agora eu vou seguir a ele, né? Mas muitos continuaram sendo fariseus, sendo saduceus, né? Então, a grande diferença é que nós temos a palavra revelada. Então, você vai em um lugar que prega a Bíblia, mas diz que Jesus é a segunda pessoa, que Jesus é o segundo. Ora, a Bíblia diz, ele diz que eu sou o primeiro e o último, Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Então, como você vai se sentar num banco para ouvir alguém dizer que Jesus é o segundo? Se ele disse, eu sou o primeiro e o último. Né? Então, não dá. A grande diferença é que nós temos a palavra revelada, que nos prepara para o arrebatamento. Essa é toda a diferença de estarmos aqui. Amém? Então, vamos ler a Escritura. 1 Coríntios 13, verso 1 em diante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Vamos ler mais o 8. A caridade nunca falha,
Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Amém. Pai bendito, acrescenta bênçãos à leitura de tua maravilhosa palavra nesta noite. É nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Eu não vou demorar muito, até porque nós não temos assim uma mensagem, né, estudada dias e dias para poder pregar. Nós temos um esboço, e esse esboço é a mensagem do profeta. É a nossa condução, não é? A nossa linha. Mas nós estamos observando 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 10, como acabamos de ler, e nós sabemos que a caridade aqui falada é o amor divino. Existem basicamente 3 tipos de amor, que o profeta também fala: o amor filéu, que é o amor sanguíneo, né? O amor eros, que é a paixão humana, e o amor ágape, que é o amor de Deus. Né? Então, a grande diferença entre o amor filéu, que é o amor parentesco, o amor que você tem pelo seu filho, o amor eros, que é o amor do homem pela sua esposa. A grande diferença é que esses 2 tipos de amor são aqui, desta dimensão. Eles, inclusive, o profeta faz uma declaração, dizendo assim: se alguém bate no seu filho, na sua frente, o amor filéu, a tendência dele é avançar naquela pessoa e bater nela, para proteger seu filho. Se alguém bate em sua esposa, a sua ira, aquele amor desperta em você uma ira e você ataca aquela pessoa. Mas o profeta diz que no amor ágape, você oraria por aquela pessoa. Você oraria por ela, você pediria a Deus que tivesse misericórdia daquela pessoa. Amém? Então essa é a diferença básica deste amor divino, amor ágape, é o amor de Deus, para o amor filéu, o amor eros. É que o amor eros e o amor filéu te leva a agir com violência para uma pessoa que atacou, que bateu em seu filho ou bateu em sua esposa. Mas no amor ágape, você oraria por aquela pessoa, você diria: Deus, tem misericórdia daquele homem, daquela mulher. Você oraria por ele. Jesus fez isso. Quando ele apanhava daqueles soldados, ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele estava apanhando, irmãos. Ele estava levando pancadas com aquela cana em sua cabeça. Os soldados o cercaram e quando o batia, passava a cana para o outro. Vamos, profetiza, quem te bateu? O outro batia de cá, o outro batia de lá. Ele sofreu, enquanto ele apanhava, ele só dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que foi isso? O amor ágape, o amor de Deus. Amém? Então veja, o amor filéu, o amor eros é uma sombra do amor de Deus. É apenas uma sombra. O verdadeiro amor é o amor de Deus, o amor ágape. Este é eterno, porque ele é o próprio Deus. Amém? Ele não tem princípio nem fim. Não é?
Então veja, nós vamos nos lembrar de Isaías, capítulo 49, versículo 15, o profeta Isaías disse pelo Espírito: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Aleluias. Oh, irmãos, veja bem, gravado na palma das mãos. Este foi o Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, aquele sacrifício, o Deus eterno se fez homem. Ele saiu de sua condição de eterno, da sua condição de Deus, invisível, impessoal, e se tornou homem. Nasceu em uma manjedoura. Diz o profeta que a primeira fralda de Jesus foram panos tirados da canga de um boi. Então ele nasceu em um lar pobre. Quando eu paro para pensar que o Deus eterno, infinito, o Deus sublime, grandioso, que criou todos os céus e a terra e todos os planetas, ele resolveu se tornar homem. E não somente um homem rico e poderoso na terra, não. Um homem pobre. Ele decidiu nascer em um lar pobre, não havia lugar para ele na estalagem, não havia lugar para ele em um hotel, ele nasceu em um curral de animais. Quem nasceu ali? Jeová, o nosso Deus eterno. Ele escolheu isso. Agora, o que o fez escolher isso? Deus se sujeitou a ser um doente. Jesus, ele adoeceu o seu corpo, estava sujeito a enfermidades, ele se sujeitou a dores de cabeça. O profeta diz que quando ele curou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra, porque lhe doía fortemente a cabeça. E quando eu penso, Deus se sujeitou a ter dor de cabeça, Deus se sujeitou a viver uma vida de preocupações, porque ele era um homem de 30 anos que aparentava ter 50, diz o profeta. Ele já aparentava ter 50 anos, irmão, por causa da sua preocupação em levar o ministério, em permanecer diante de Deus, diante daquele povo, pregando a palavra, sofrendo críticas e sabendo o que o esperaria no final de seu ministério. Agora, o que o fez se sujeitar a tudo isso? O amor. Amor divino. Deus nos amou de tal maneira, como diz a palavra, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus se fez homem, se fez carne, e aceitou tudo que você passa. Ele sabe, porque ele já experimentou aqui na terra. Ora, se alguém é envergonhado, Jesus sabe o que é ser envergonhado. Eu me lembro de um crente que chegou para mim e disse: "Ô irmão, eu estou deprimido, porque na minha casa, depois que eu comecei a ler essa mensagem, essa Bíblia, e comecei a orar, só dizem que eu estou ficando louco, que eu perdi o juízo, que eu não valo nada, e me humilharam tanto que eu passei a noite chorando." Eu disse: "Ô irmão, mas por que você está triste?"
Oh, eu estou triste porque me humilharam. Ora, meu irmão, você não conhece a palavra? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha casa. Você é bem-aventurado, você é feliz por isso. Isso não é motivo para você se entristecer. Jesus diz que é motivo para você se alegrar. Amém. Mas ele fez o caminho inverso e saiu. Ora, nós temos que olhar para a palavra. O que nós podemos enfrentar nessa terra que Jesus não enfrentou? Ele enfrentou tudo isso. Ele sabe, Deus experimentou, irmão. Cada circunstância que o ser humano passa para poder interceder por nós. Ele não seria um intercessor perfeito se ele não tivesse experimentado esta vida aqui. Ele não seria um intercessor perfeito se ele não enfrentasse as mesmas circunstâncias que você enfrenta aqui. Mas por ele ter enfrentado tudo isso, e ele venceu, ele abriu um caminho para dizer: você também pode vencer. Amém. Amém. Você também pode vencer, porque ele venceu e abriu o caminho para você seguir. Agora veja bem, é o amor divino. O amor divino fez isso, sujeitou Deus a ser homem. Seria o mesmo que dizer assim: irmão, você já imaginou você se sujeitar a se tornar um porco? Uma expressão forte, né? Mas vamos dizer, já imaginou? Olha, é o seguinte, eu vou transformar você em porco, você vai passar 1 ano sendo porco, vai viver como um porco, depois de 1 ano eu te transformo em homem de novo. Seria terrível para cada um de nós, não é? Mas veja, Deus se tornar homem, Deus experimentar a sujeira que é ser humano, e não digo só a sujeira natural, eu digo a sujeira da mentira. O homem mente, engana, mata o próximo, não é? Cria situações complexos, e todo tipo de situação negativa existe em ser homem. E Deus se sujeitou a isso. Se sujeitou a ser homem. Então ele só fez isso por amor, porque ele tinha que resgatar o homem caído, o seu filho caído. O seu filho caído, a sua filha caída. Para ele poder resgatar, ele tinha que descer. Como o pastor, quando aquela ovelha, a 100ª ovelha, caiu no buraco, naquele abismo, o pastor teve que descer lá para poder resgatá-la. Da mesma forma ele fez. Ele se tornou homem. Agora veja, este amor que projetou Deus na forma de um homem, para pagar o preço do nosso pecado, e para nos tornar alvos mais que a neve, para nos tornar brancos, para nos tornar puros. Este amor pagou o preço mais caro que havia, que era a morte em dor, em tortura, morte na cruz. Me lembro que os irmãos lá em Anápolis, ou foi em Anápolis, foram numa cidade lá próxima, foram fazer uma peça de Jesus. E um dos irmãos foi fazer o papel de Jesus na cruz. E aquele irmão, no momento em que ele estava fazendo o papel de Jesus na cruz, tiveram que amarrar os braços dele assim, naquela haste de madeira, para simbolizar Jesus na cruz. Ele teve, num momento, uma cãibra terrível. E a dor era tão grande que ele não conseguiu falar. E quando, por fim, a peça andava e ele estava se contorcendo ali, até que alguém percebeu
E o tiraram dali rapidamente, e o levaram a uma sala e fizeram massagem em seu braço, e então ele melhorou. Ele estava com tanta dor. Irmãos, depois que ele saiu daquele transe de dor, ele disse: irmão, eu só fiquei ali 20 minutos, naquela haste de madeira, e aquela cãibra foi uma dor tão terrível. Agora você imaginou, Jesus ficou até as 3 horas da tarde. Ele foi sacrificado pela manhã e ficou até as 3 da tarde amarrado ali. Agora, aquela dor que eu senti, multiplique ela por 1000. Foi o que Jesus sentiu na cruz. Então, irmãos, todo esse sacrifício, toda esta forma de viver, que levou Deus a se fazer homem e viver entre nós, tudo isso está refletido no amor divino. Foi o amor divino que fez isso. Agora veja bem, esse amor divino que nos resgatou, nos leva a uma condição de sermos pessoas melhores. Por quê? Este amor, ele só pode ser recompensado com gratidão. E o que é a gratidão? É a sua vida. A gratidão é você viver uma vida que respeite, que honre o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. É você viver uma vida que agradece a Deus pelo seu sacrifício. É viver uma vida. Agora, o profeta diz, nesta mensagem Amor Divino, ele diz assim: então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Que tipo de pessoas, parágrafo 53 da mensagem Amor Divino, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Que tipo de pessoa eu devo ser em casa? Que tipo de pessoa eu devo ser no meu trabalho? Nos meus estudos, no meu dia a dia? Que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Ele faz uma pergunta. Em que tipo de atmosfera devemos viver? Então o profeta diz: devemos viver em uma atmosfera consoladora, suavizante, de cura, com nossos corações constantemente em oração. Amém. Com um amor profundo para cada pessoa com as quais entramos em contato. Oh, irmãos, que atmosfera! Que palavras maravilhosas. Que palavras maravilhosas. O profeta está dizendo como nós devemos viver. Devemos viver em uma atmosfera consoladora. Uma atmosfera de consolo. E consolar é animar em meio às lutas. É animar em meio às dificuldades, é consolar, uma atmosfera consoladora, suavizante de cura, uma atmosfera suave. Nós sabemos que o poder de Deus opera também no silêncio, opera também nos gemidos, até porque a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Consolador. Agora veja, o profeta diz assim: uma atmosfera suavizante de cura,
com nossos corações constantemente em oração, com um amor profundo para cada pessoa com as quais entramos em contato. Esta é a maneira que devemos viver. Agora, quando nós vivemos assim, vamos olhar nos exemplos da palavra, da mensagem. O profeta, ele conta exatamente isso, que quando ele ia orar por uma pessoa, ele disse assim: e se eu digo isto para a igrejinha que orou por mim, para a missão mundial, esse é o meu sucesso na oração pelos enfermos. Qual é, profeta, o sucesso do Senhor na oração pelos enfermos? Ele diz: se eu não consigo entrar diretamente no sentimento da enfermidade com a pessoa, isso geralmente não funciona. Você tem que chegar imediatamente até isto, e você sente isto, você mesmo. Quando nós oramos por alguém, quando oramos por um irmão, devemos entrar no sentimento daquela enfermidade. Quando oramos por alguém com problema, você tem que sentir, entrar no sentimento que aquela pessoa tem. Não, e não é exatamente com pena dela, mas você tem que se colocar no lugar dela. E naquele instante rogar a Deus que tenha misericórdia dela naquela condição, como se estivesse orando por você. Como às vezes o pregador diz: irmão, se você vai orar por um filho de um irmão, pense agora se fosse o seu próprio filho. Se fosse o seu filho naquela mesa de cirurgia. Eu fiquei sabendo, pelos meios de comunicação, irmãos, de uma mãe lá no Rio de Janeiro, que ela estava grávida, se não me engano, no 9º mês, para dar à luz seu filho, e ela levou um tiro. E aquele tiro atingiu o bebê na sua barriga. Irmãos, mas aquilo me causou uma dor tão grande, meu Deus. Eu fiquei até dias sem dormir, comecei a orar por aquela mãe, por aquela criança, porque eu pensei: meu Deus, ali está a minha esposa no 7º mês. Aquela mãe desejosa de dar à luz seu primeiro filho, de cuidar dele, de amamentar, e a criança levou um tiro na barriga da mãe. Meus irmãos, que mundo! Mas naquela hora, meus irmãos, eu orei por aquela criança, eu orei por aquela mãe, eu senti um sentimento como se fosse a minha própria família. E peça a Deus que tenha misericórdia daquela criança, que lhe dê vida. Ainda oro por ele, não sei mais o que aconteceu. Me parece que a mãe teve alta, mas o bebê ainda está no hospital. Mas naquela hora eu pensei: meu Deus, é o mundo em que nós vivemos, irmãos. E nós temos que orar uns pelos outros, mas com esse sentimento de amor divino. Quando começamos a orar, entrando no sentimento um do outro, coisas maravilhosas acontecerão. Amém? Nós veremos coisas maravilhosas acontecerem, porque essa é a atmosfera que o irmão Branham quer que você viva. Viva essa atmosfera, leve amor. O amor conquista até as feras. O amor conquista situações. O profeta diz: a arma mais poderosa do mundo é o amor. É o amor, irmãos. Ora, se eu quero vencer o inimigo, eu vou procurar uma arma. Sim, mas eu fiquei sabendo que tem uma arma. Uma arma que o inimigo não pode usar, porque ele não pode ter amor. O inimigo não pode ter amor, mas eu posso ter amor. Você pode ter amor. Essa é a arma que vamos usar. É a mais poderosa do mundo. É a arma
pode mudar a situação mais terrível, a situação mais difícil, a situação mais controversa que há, irmãos. Você se põe de joelho e coloca amor divino. Coloca amor divino nessa situação, ela mudará, ela transformará. O amor divino transforma circunstâncias, o amor divino transforma situações, o amor divino muda qualquer situação pela qual você passa. Foi por isso que o profeta, quando orou por aquele homem cego no México, o homem ali embaixo, na plataforma, quando ele correu até a plataforma, ele se prostrou aos pés do profeta e agarrou um rosário. Oh, meu Deus, olha. E o profeta disse, eu lhe disse, não necessariamente. E através do intérprete, o irmão Espinosa, então ele se levantou, ele se ajoelhou diante do Mão Branco, ele era um homem cego. E ele se ajoelhou diante do profeta, para que o profeta orasse por ele. Ele queria a cura dele de qualquer forma. Se for necessário me ajoelhar, eu me ajoelho. E eu pegou o rosáriozinho dele, que é o que ele conhecia. O profeta disse, não precisa disso. Ele se colocou de pé, né? Então o irmão Espinosa falou, então ele se levantou, ele colocou seus braços ao meu redor, começou a ir para um lado. Ele era cego, e eu olhei para ele, olhei para aqueles velhos pés enrugados, provavelmente nunca havia usado um par de sapatos na sua vida. Olha o irmão Bruno entrando no sentimento daquela pessoa. Olhei para os meus sapatos, para ver se eles serviriam para ele, eu lhe daria os meus sapatos. Ele era cego, e eu olhei, ele tinha os ombros largos, um homem grande, pesava mais de 200 e tantas libras, 100 quilos, eu acho. Meu casaco não serviria para ele. E enquanto ele estava ali de pé, e o cabelo grisalho, eu me lembrei de meu pai, e eu pensei, se o papai tivesse vivido para estar mais ou menos com esta idade, ele estaria mais ou menos com cerca de 65 anos de idade. E eu penetrei num amor por aquele homem, de modo que eu pensava, talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida. Oh, irmãos, lá no Maranhão, por onde eu ando, eu vi famílias que não têm uma mesa para comer. As pessoas comem de cócoras. Quem já viu isso? Alguém já viu isso em algum lugar? Você já viu, né? Não tem uma mesa para comer, mas as pessoas comem de cócoras. Passei lá na sala assim daquela senhora, não tinha uma mesa. Eles põem a comida no chão e comem todo mundo de cócoras. E às vezes nós temos uma mesa e estamos reclamando, né? E o profeta diz, talvez aquele homem nunca teve uma refeição decente na sua vida. Talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida. Talvez ele nunca sentou-se em uma mesa na sua vida. E tudo isso então caminhando sozinho nas trevas, então algo atingiu meu coração. Aleluias. Deus tem misericórdia. Ele é um homem, ele é um irmão. Então, quando aquilo atinge algo que unge, oh, irmãos, como nós precisamos disso. Às vezes eu me pergunto, quantos anos nós estamos na mensagem, meu Deus? Será que nós não estamos aprendendo Jesus? Será que nós não estamos subindo? Parece que estamos estacionados. Jesus, não é hora de viver com complexos, não é hora de viver preocupado com o que vão dizer, com o que o vizinho disse, com o que a irmã fulana disse. Não é hora disso, irmãos. Eu me lembro que eu visitei uma igreja, desculpe esse parêntese aqui, irmãos. Eu visitei uma igreja
onde havia as irmãs que cantavam, e o pastor tinha um grupo muito grande nessa igreja, e o pastor dividiu o grupo entre as irmãs mais jovens e as irmãs de mais idade ficaram em outro grupo. E o que aconteceu é que uma irmã, uma jovem, disse assim: agora vem o grupo das idosas, ou foi das velhas. Aquilo deixou a irmã chorando 3 dias. A irmã ficou chorando 3 dias porque falaram que o grupo dela era o grupo das velhas. Muito bem. A irmã ficou chorando, ficou triste e disse: não vou mais cantar. Oh, minha irmã, que é isso? Para que isso, não é? Então o pastor foi lá e contornou a situação. Mas nós ficamos pensando assim: irmãos, não é mais tempo disso, de nós ficarmos patinando, um complexo daqui, um complexo dali, a outra, um achando vantagem sobre os outros. A Bíblia diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. A palavra diz que nós temos que amar uns aos outros com amor profundo, respeitando a cada um, sobre qualquer circunstância, não críticas, porque todos nós temos motivos para ser criticados. Temos. Você acha que o irmão Branham não foi criticado? Foi criticado. Ele e a família dele foi criticado. Moisés foi criticado, Noé foi criticado. Todos os profetas foram criticados pelos incrédulos. Mas o profeta diz assim: quando o mundo criticava Israel, que Israel não era nada e que Israel não tinha nada, Deus dizia: esse é meu povo, para mim eles são perfeitos, para mim eles são o melhor da terra, porque estes são filhos e filhas de Deus. Amém. Então você tem que olhar pelo olhar do amor divino, tem que deixar de lado essas pequenas coisas que atrapalham e olhar pelos olhos do amor. O amor divino, como diz a palavra, o amor cobre uma multidão de transgressões. O amor cobre. O amor cobre. Amém? Então, meu tempo já está acabando. Se eu fosse falar de amor aqui, não é? Não dá para falar tudo, não é, irmãos? Eu estou apenas pegando alguns pontos daquilo que o profeta falou. Mas veja que coisa maravilhosa. Então o profeta: algo atingiu meu coração. Deus tenha misericórdia. Ele é um homem, ele é um irmão. Então, quando aquilo atinge, há algo que unge. Há uma criação que move ao redor. Aleluia. E você é projetado a esta pessoa. E em poucos momentos eu ouvi gritando algo sobre os meus ombros. E eles estavam gritando: eu posso ver. Eu posso ver. O que foi aquilo? Diz o profeta: o amor divino. A compaixão havia sido projetada através do Espírito Santo para este homem. E através daquilo no fim do caminho, onde ele não podia nada a ser feito. E o amor havia tomado seu lugar. E o amor havia encontrado o amor. Então a graça soberana começou a operar. E Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem. Primeiro você tem que entrar naquele pensamento, naquele sentimento. Devemos viver, como devemos viver? Devemos viver uma atmosfera consoladora, suavizante de cura, com nossos corações constantemente em oração, com um amor profundo para cada pessoa com as quais entramos em contato.
Amém? Para finalizar, irmãos, eu só posso me lembrar daquela senhora. Aquela senhora que estava orando em casa. Ela estava com um filho doente. Nós sabemos a história, né? O irmão Bruna contando, fica tão maravilhoso quando ele conta, não é? Porque ali estava uma mãe orando por seu filho. Seu filho estava doente. E quando uma coisa de Deus começa, irmãos, ela atinge você lá na sua casa. Lá na sua casa. Você sabe que o profeta de Deus fala que antes de ir para um culto de cura, quando ele estava ali orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajude agora no culto. Enquanto ele orava, Senhor, eu vou encontrar pessoas vindo de longe, elas querem a tua ajuda, Senhor, elas creem nesta palavra. Ele já começava a ver pessoas doentes, o problema delas, já começava a ter o assíduos do Senhor para uma delas. Então ele já ia para a reunião, ele não gostava que ninguém falasse com ele antes do culto, ele ia em total silêncio, porque quando ele entrava na plataforma que ele olhava, ele já sabia o que estava esperando ele naquela reunião, e que bênçãos haveria para o povo naquela reunião. Então você entra nessa atmosfera, você sabe, é uma coisa encontrando com a outra. O profeta diz, descendo a rua pela manhã, andando em Mênfis, de volta à minha história, eu estava descendo a rua em Mênfis e cantando para o Senhor, e de repente algo dispare. Ele estava no avião, viajando para um lugar, mas o avião deu uma pane e desceu naquela cidade chamada Mênfis. Ele não sabia por que o avião deu problema, e por que o avião desceu naquela cidade, mas havia alguém orando, uma oração especial. Irmãos, você sabe o que uma noite de oração pode fazer? Você não sabe? Pois passe uma noite orando. Passe uma noite orando. Você ainda não sabe o que uma noite de oração pode fazer? O que pode fazer uma noite de oração? Não sei. Descubra! Passe uma noite orando. Você verá grandes bênçãos de Deus na sua vida. Aquela mãe estava com um filho doente, morrendo de doença venérea. Ele estava na cama morrendo, os médicos já haviam desenganado. Então ela passou a noite orando. Quando é que você vai passar uma noite orando? É quando alguém estiver para morrer? É quando alguém estiver da sua família tão doente, ou você mesmo? Nós não precisamos esperar isto. Podemos fazer isto agora mesmo. Podemos entrar na presença de Deus, numa atmosfera de amor divino, e grandes coisas acontecerão. Grandes coisas virão sobre nós. Mas aquela senhora passou uma noite orando pelo seu filho. Uma noite de joelhos orando. E a oração dela foi uma oração especial. Senhor, eu sou aquela mulher sunamita que tinha um filho doente. O filho estava doente na cama e ia morrendo. Senhor, eu sou aquela mulher porque eu orei por um filho, o Senhor me deu esse filho. Agora, onde está o teu Elias, Senhor? Oh, irmãos, a oração tem um poder atrativo, amém? Olha, a oração remove montanhas,
aquela velha senhora pobre, uma casinha velha, de madeira meia torta, passou a noite orando. Ela só fez uma pergunta para Deus: Senhor, aqui está a mulher sunamita, eu estou na Bíblia, eu estou na Bíblia, eu me encaixo com a Bíblia, eu faço parte desta Bíblia, mas aonde está o teu Elias, Senhor? Oh, irmãos, essa oração subiu aos céus, e a mão de Deus fez aquele avião do Elias descer bem na cidade dela. O avião do Elias desceu na cidade dela. E depois o Espírito Santo, depois que o pessoal do aeroporto colocou os passageiros no hotel, o hotel disse, lá no hotel o Espírito Santo disse para o irmão Branham: desça, saia do hotel, desça essa rua. E ele foi descendo a rua. Vire para cá, ele virou. Vire para lá, ele virou. Desça aqui, ele desceu. E quando ele desceu, que ele apareceu numa rua, lá estava uma senhora, forte, né? Gordinha, com a cara bem redondinha, olhando pela janela assim. Quando ela viu o irmão Branham descendo, ela saiu de casa. Ô, pastor, é aqui! É aqui, pastor! Ô, a senhora me conhece? Eu sei que o senhor é pastor. Eu sou pastor mesmo. Mas a senhora me conhece? Não, eu não conheço não. Eu só sei de uma coisa. Bem na Bíblia diz que a mulher sunamita procurou o Elias e o Elias veio para ela. O meu filho está ali morrendo e eu sou essa mulher sunamita. E eu orei e perguntei: Senhor, onde está o teu Elias? E o Elias apareceu. É o Senhor que é o Elias. E o Senhor vai orar pelo meu filho, ele vai ser curado. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Porque ela nem sabia que o Elias de Malaquias 4 estava bem na frente dela. Mas Deus respondeu a oração. Deus respondeu o clamor de uma mãe, ajoelhada por seu filho. O que uma noite de oração pode fazer? Descubra você mesmo. Descubra você mesmo. Oh, e quando o profeta entrou e viu, falou para ela: meu nome é Brana, eu oro pelos enfermos. E ela: é, pastor, é. O que o seu filho tem? Ele está morrendo, ele andou com más companhias, ele está morrendo com uma doença terrível, doença venérea, os médicos já fizeram tudo e ele está a ponto de morrer. Pastor, ore por ele que ele vai ser curado. O irmão Branham disse: ore a senhora, irmã. Primeiro a senhora ora, depois eu vou orar. Oh, a oração daquela mãe. Foi uma oração tão sincera. O profeta ouviu aquelas palavras de irmão, aquela mulher tinha comunhão com Deus. Aquela mulher orava com Deus. Não era só algo fantasioso, nem uma tradição. Ela tinha comunhão com Deus. E ela orou profundamente. O profeta foi uma das mais belas orações que eu ouvi na minha vida. E depois que ela orou, o profeta vinha no amor divino e orou pelo rapaz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fez a oração por ele, ele dizia: mamãe, eu estou num barquinho, no meio do mar, está escuro, está tudo escuro, e eu estou perdido, está escuro, está escuro. Mas o profeta orou pelo rapaz, com o amor divino. Quando ele acabou de orar, ele disse: mamãe, o quarto está ficando claro. A luz raiou. O Elias veio. Está tudo claro agora. Oh, e o profeta o viu curado em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É o amor divino. Então, irmãos, quando o amor divino é projetado, diz o profeta, a graça soberana
toma seu lugar. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? Devemos viver uma atmosfera consoladora, suavizante de cura, com nossos corações constantemente em oração, com um amor profundo para cada pessoa com as quais entramos em contato. Amém? Dito isso, vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Você projeta agora o seu amor. O amor divino está no seu coração. Por você, por sua família, por aqueles que te cercam. Nós queremos não somente falar do amor divino, queremos viver no amor divino. Nós queremos que esse amor tome conta dos nossos corações. Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade. O Senhor nos trouxe esta mensagem, este profeta, para nos ensinar essas coisas profundas e maravilhosas. Oh Pai Celestial, o amor divino está aqui, para transformar os nossos corações, para transformar qualquer situação negativa. Que o amor divino tome conta de cada coração aqui presente e tire dele toda mancha, toda dor, toda dúvida, que cada um possa receber o sacrifício daquele que nos amou de tal maneira que se fez homem, de tal maneira que aceitou suportar o Calvário, suportar o Getsêmani, suportar a perseguição, a crítica, a dor, suportar os escárnios, os açoites cruéis e subir até o Calvário. Oh Pai eterno, não há amor maior do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos, e Jesus deu a vida por nós, por nossas vidas. Nesse sentido, Pai, entregamos a Ti nossos corações, entregamos a Ti nossas famílias, nossos filhos, nossos pais e mães, entregamos a Ti todo o povo, todo laico, esta igreja, o pastor desta igreja, sua família, entregamos a Ti, Senhor, que o amor divino possa tomar o controle da situação mais errada que há e corrigi-la e transformá-la. Que o amor divino tome a pessoa mais enferma nesta noite e a torne saudável. O amor divino pode tomar a pessoa mais errada nesta noite e fazê-la correta. Porque o amor divino é Cristo, o amor divino é o milagre de Deus, o amor divino é o poder transformador de Deus, e esse poder está aqui, Ele é Cristo, a palavra. Oh Pai bendito, entregamos a Ti nossas vidas, confiamos que esse amor, que essa atmosfera suavizante de cura, suavizante de consolo, estará em nossos corações agora e nos levará adiante pela fé. Obrigado, Senhor, por estes irmãos queridos, amados aqui presentes, aqueles que nos ouvem através da internet, que todos sejam abençoados, que o amor divino possa cobri-los nesta hora, abençoar suas vidas, dar a solução dos seus problemas, curar suas enfermidades e dar-lhes a vitória hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Irmão Cardoso, passo o trabalho para o irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe.
Amém. Graças a Deus. Cumprimente mais um ao outro. Volte para casa abençoado. Depois desta porção, tudo o que temos a fazer é crer em tudo o que ouvimos. Volte para casa abençoado. O Senhor continue abençoando o pastor Paulo, seu ministério, sua família. E se Deus nos permitir, estaremos aqui na sexta-feira para mais um culto de pregação da palavra. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.